Olá pessoal do nono ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal, da disciplina de História. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 33, onde faremos uma retrospectiva geral dos conteúdos abordados nesse quarto bimestre letivo do ano de 2021. E você poderá acompanhar no seu livro didático entre as páginas 223 e 254. Vamos nessa então? Então o primeiro conteúdo abordado lá no mês de outubro, pessoal, foi o Brasil contemporâneo. O Brasil contemporâneo que começou com a nova república após a ditadura militar, mais precisamente em 1985, no governo do presidente José Sarney. Sarney tinha como prioridades controlar a inflação e concluir o processo de redemocratização do país. Na tentativa econômica de controlar a inflação, ele lançou 3 planos econômicos: o Plano Cruzado, o Plano Bresser e o Plano Verão. A ideia era congelar preços e salários para fazer a inflação cair, mas infelizmente nenhum dos planos logrou êxito. Pelo menos no campo político, Sarney concluiu o objetivo a que se devia. Ele concluiu o processo de redemocratização. De que modo? Elaborando a Constituição de 1988, que foi promulgada naquele ano, é a nossa atual Constituição, a Carta Magna do país, considerada como Constituição Cidadã, porque trouxe de volta as garantias individuais e coletivas, direitos ambientais dos povos indígenas e quilombolas. E ao final de seu mandato, Sarney realizou eleições diretas para presidente, da qual sagrou-se vencedor Fernando Collor de Mello, que iniciou um processo neoliberal na economia do Brasil, criou um plano, mais uma vez na tentativa de controlar a inflação, o Plano Brasil Novo, vulgarmente chamado de Plano Collor, em alusão ao presidente, e que também não logrou êxito e terminou sofrendo um processo de impeachment, acusado de corrupção, envolvido num esquema que foi batizado pela imprensa de esquema PC. Fernando Collor de Mello sofreu uma pressão da opinião pública, principalmente liderada pelos estudantes que criaram o movimento dos Cara Pintadas, gritando fora Collor, e ele terminou sofrendo o processo de impeachment e cassação em 1992. Foi substituído pelo seu vice, Itamar Franco, que criou o principal plano econômico da história recente do Brasil e finalmente controlou a inflação, o Plano Real, inclusive criando uma moeda nova, o real, que nós temos até hoje. O Plano Real foi criado em 94, controlou a inflação, estabeleceu uma estabilidade econômica e nós logramos os frutos desse plano até hoje. Itamar Franco elegeu seu sucessor, o presidente Fernando Henrique Cardoso, que aprovou a emenda da reeleição e foi o primeiro presidente reeleito no Brasil. Sofreu muita pressão do movimento dos sem-terras, que invadiam propriedades. Fernando Henrique criou a Lei de Responsabilidade Fiscal no campo da política. Teve uma revigoração do SUS, a partir do seu ministro da Saúde, José Serra, que criou os programas de saúde da família, que criou os medicamentos genéricos. Fernando Henrique criou também alguns programas assistencialistas para as comunidades mais pobres, como o Bolsa Escola e o Auxílio Gás. E no fim do seu mandato, que foi caracterizado por grandes privatizações, a venda de empresas estatais como a Companhia Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional e a Telebrás, no fim de seu mandato houve uma crise energética, o apagão, que infelizmente fez lançar-se muita crítica sobre o governo e ele terminou não elegendo o seu sucessor, o ministro da Saúde, José Serra. Nas eleições de 2002, venceu Lula. Lula criou 2 programas assistencialistas, o Fome Zero e o Bolsa Família. Lula criou o programa Luz para Todos, levando energia elétrica para as comunidades rurais. Criou um ProUni, o programa Universidade para Todos, conferindo às jovens de classes humildes o direito de ingressar em universidades particulares. Lula fez uma expansão do ensino superior e técnico, com a expansão das universidades federais e institutos federais. Isso envolveu também 2 grandes escândalos políticos, o Petrolão e o Mensalão. Elegeu sua sucessora, Dilma Rousseff. Dilma deu continuidade a um programa do Lula, o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Dilma fez parte do lançamento e da criação do PAC 2. Também criou o programa Minha Casa Minha Vida e o programa Mais Médicos, trazendo médicos cubanos para atuar em áreas isoladas do Brasil. Terminou também sofrendo o processo de impeachment, assim como o Collor, por improbidade administrativa, as pedaladas fiscais, mau uso do dinheiro público. E foi cassado em 2016, sendo sucedido por Michel Temer. Michel Temer que aprovou a reforma trabalhista e a reforma do novo ensino médio. Então essa é a primeira parte que nós estudamos no mês de outubro. Já agora em novembro, nós estudamos o fim da União Soviética com o fim da Guerra Fria, a desintegração do país e o surgimento de 15 novos países.
E o fim da União Soviética, em 91, provocou também o fim da Iugoslávia e da Tchecoslováquia, que assim como a União Soviética se dividiram em vários países. A União Soviética, ao assinar sua desintegração em 91, dividiu-se em 15 novos países, sendo liderado principalmente pela Rússia, que já em 92, um ano depois da desintegração, liderou a criação de um bloco econômico, a CEI, Comunidade dos Estados Independentes, que dos 15 países da ex-União Soviética, conta com 12 países, exceto as 3 repúblicas bálticas, Letônia, Estônia e Lituânia, que fazem parte de um outro bloco econômico, a União Europeia. Assim como houve o fim da União Soviética, o fim da Guerra Fria, houve também o fim da Tchecoslováquia, que se dividiu em 2 países, a República Tcheca e a Eslováquia. Essa divisão foi pacífica, tanto é que ela foi acordada pelas 2 partes, que deram origem aos 2 novos países, e foi chamada de separação de veludo. Mas teve uma separação que foi muito conturbada na Europa nos anos 90. Foi o processo de desintegração da Iugoslávia, onde aconteceram inclusive guerras civis, dando origem a 7 novos países, dentre os quais Croácia, Eslovênia, Bósnia, Macedônia, Kosovo, enfim. E por fim, o processo de globalização, que é esse processo técnico, científico e informacional que nós vivemos hoje, onde as informações fluem muito rápido, as redes sociais têm uma grande importância, há uma aldeia global com um processo de consumo e um processo cultural que integra a todos, e essa globalização que, por conta das trocas desiguais, fazem com que os países mais ricos fiquem cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. A globalização que desenvolveu vários setores como a robótica, a informática, a química fina, a biotecnologia, a engenharia genética, as telecomunicações, e hoje as mudanças dos produtos são muito rápidas. Os produtos geralmente têm uma durabilidade curta e as inovações são sempre criadas para criar em nós a necessidade de estar sempre consumindo mais. Porque a cerne da globalização, que é o auge do sistema capitalista, é o consumo desenfreado. Espero que tenham gostado, um forte abraço e até a